Egghead acabou e muita gente ainda não percebeu que o arco foi igualzinho a Sabaody. Kizaru, os pacifistas, a participação de Kuma, o soco em um Tenryubito, Bonnie, Supernova e os Gorosei. Existem muitos paralelos insanos entre Egghead e Sabaody. Mas o mais insano disso tudo é algo que poucos imaginavam possível. Você vai lembrar que ao fim de Sabaody, os Chapéus de Palha acabam completamente derrotados. Bartolomeu Kuma enviou cada um dos tripulantes de Luffy para um lugar que ele havia visitado antes, como curiosamente vimos em seu flashback em Egghead. Lá, a futura tripulação do Yonkou aprimoraria suas habilidades e se tornaria capaz de desbravar o novo mundo 2 anos depois. E acredite se quiser, isso vai se repetir em Elbaf, mas não do jeito que você imagina. O segredo está na lendária árvore Yggdrasil, na mitologia nórdica e, claro, nas páginas de One Piece. Quer saber? Vem! Fala galera, Chapéu de Palha aqui, eu sou o Derek, mas parou, só pra avisar isso aqui, a gente tá no top 3 do iBest, porra! E o que isso significa? Nada. Só que você tem poder sim, a gente já votou uma semana e chegou no top 3, a gente tem que continuar pra entrar nessa trinca lendária, a gente tá lutando contra pessoas absurdas de poderosas, níveis de poder lendários, a gente precisa muito que você vote, então não desiste. 18 de setembro a gente tem um dia muito importante que é o passeio direto. Se a gente estiver no top 1, a gente não precisa mais fazer campanha e fica relaxado. Isso se repete no dia 2 de outubro. Então até lá, galera, vamos votar todo dia, todo voto faz diferença. Então, se você puder, vota sim. Agora, sem mais delongas, Alanzito, like, se inscreve. Galera, vinheta, porque o vídeo tá insano. Desde o início, Egghead é um espelho de um dos melhores e mais interessantes arcos de One Piece, do arquipélago de Sabaody. E, curiosamente, o Oda curtiu marcar a consequência da passagem do tempo para os piratas que chegaram lá. Introduzindo os supernovas, Sabaody deu foco para 2 prospectos que prometiam ser os principais rivais de Luffy a se tornar a cara da pior geração. Law e Eustace Kid foram introduzidos lá no capítulo 498. E foram da luz à escuridão, porque durante o arco de Egghead, ambos foram completamente derrotados, perdendo suas embarcações e quase perdendo as suas vidas. Mas essas consequências não param só nesses supernovas, isso também se reflete nos próprios Chapéus de Palha. Igual Kid, Law e Egghead, em Sabaody eles acabaram completamente derrotados. Mas, no arco dele do futuro, eles escapam, mesmo com as graves ameaças presentes. A fala do Frank no capítulo 1124 ilustra o nível de poder, o quão complicadas as coisas realmente eram em Egghead para o Chapéu de Palha. Mas a tripulação do Yonkou se manteve sólida e saiu com seus objetivos relativamente completos. Ao final do arco de Sabaody, o objetivo dos Chapéus de Palha é fugir do arquipélago, enquanto em Egghead eles têm poder o suficiente para se manter na ilha e encarar um cerco frente a frente, assim como o narrador descreve no capítulo 1088. Agora, olha que referência incrível. No capítulo 1091, o Kizaru já aparece em Egghead chutando e solando o coitado do Sentomaru. Mas aí ele é parado pelo Luffy com um chute, com o nosso Yonkou avisando que agora ele e a sua tripulação estão 100 vezes mais fortes. E essa frase é muito importante. Olha isso. Voltando a Sabaody, o Zoro estava prestes a ser finalizado pelo Kizaru, mas no último segundo, Rayleigh aparece e com um chute para o almirante. Esse paralelo é muito icônico, porque no fim do capítulo 498, a Shaki avisa para o Luffy que Rayleigh é pelo menos 100 vezes mais forte que todos os novatos da ilha, incluindo Law, Luffy e Kid. Brabo, né? Oda Gênio usou exatamente a mesma frase para referenciar. Mas calma, porque tem muito mais. Em Egghead, Kizaru estava na ofensiva enquanto Luffy protegia Vegapunk. Já em Sabaody, o Luffy agrediu o San Carlos, o Tenryubito, e o Kizaru foi chamado para proteção, para defendê-lo. E os paralelos emocionais também ficam muito claros entre os dois arcos. Em Sabaody, Luffy termina chorando por não ter sido capaz de salvar seus amigos. Ironicamente, Kizaru também acaba chorando em Egghead, por um motivo idêntico, só que com ações completamente contrárias. Já em Sabaody, o Luffy é fraco demais para salvar um único tripulante, é isso que ele fala chorando. Já em Egghead, ele é forte o suficiente para salvar um único Vegapunk, Lilith, o que segundo o capítulo 1124, praticamente valeu por salvar todos. O Kuma também é vital para o desenvolvimento dos dois arcos.
Se você for lembrar, todo o caos em Sabaody começa no momento em que Luffy dá o soco em Sancharlos no leilão de humanos. Em um paralelo bem direto, Kuma dá um soco em São J. Garcia Saturno. Tem todo aquele build-up, o flashback com o Kuma, com a Bonnie, com o Clap, com a Jeannie, é muito épico. E em Sabaody também é parecido, porque tem todo aquele momento com o Hachi, e aí você explode no soco no Sancharlos. Esses paralelos são muito óbvios e foram muito comentados na época. E claro, ainda temos o incrível paralelo entre Nika e Luffy, o guerreiro da libertação, e também Kuma, que viveu sua vida em prol de salvar e libertar os outros e não parou de fazer isso, mesmo em Sabaody, quando na verdade ele estava salvando a tripulação dos Chapéus de Palha. O que é mais um paralelo por si só, né? Já que afinal Kuma salva os Chapéus de Palha, mas em Egghead são os Chapéus de Palha que salvam o Kuma. E não tem só essa de salvar, né? Também tem as quase mortes, que são clássicas de One Piece. Em Sabaody, a mais célebre é quando o Kizaru quase mata o Zoro, que tá completamente estatelado no chão, com o Sop tentando fazer alguma coisa, o Brook também, mas eles, coitados, não sabiam o haki do armamento na época. Já em Egghead, o Kizaru dá um laser pra matar a Bonnie, mas o Sanji aparece e com um chute protege a Supernova. E falando em Zoro e Bonnie, em Sabaody, quando o nosso espadachim vai matar um Tenryubito com uma espada, de maneira desavisada, a Supernova o impede. Já em Egghead, ironicamente, a Bonnie vai pra cima e crava sua espada no peito de um Tenryubito, no caso, San J. Garcia Saturno. E agora vamos falar um pouco de astronomia, né? Os trocadilhos das estrelas. Em Sabaody temos a reunião e revelação dos poderes dos supernovas. Já em Egghead, temos a reunião e revelação dos poderes dos Gorosei. Para quem não sabe, supernova é o fenômeno astronômico que representa a explosão no fim da vida de estrelas colossais. E Gorosei significa no japonês as 5 estrelas anciãs, Oda Gênio. Agora, outro paralelo brabo é entre Kuma e Emeth. Em um espelho distorcido, dá para ver como Kuma força o Chapéu de Palha a deixar Sabaody, assim como Emeth e o Nod Joy Boy expurgam os Gorosei de Egghead. Fora isso, ainda temos mais referências e brincadeiras, como a aparição do célebre The Malu Black 2 anos depois em Sabaody, fingindo ser o Luffy. E também ele atualmente, durante o arco de Egghead, se fazendo de Kid e chamando Yonkou de Joy Toy. São muitos elementos, mas falando do roteiro em si, a gente pode destrinchar alguns elementos-chave, alguns dispositivos que realmente fazem sentido com o que está por vir em One Piece, e quem sabe, calcular e prever exatamente o que vai rolar em Elbaf, parecido com o que aconteceu pós-Sabaody. Pensando além da história, as ações do Kuma na saga de Sabaody tiveram um objetivo claro. Os Chapéus de Palha ainda não estavam prontos para os desafios que viriam pelo caminho. Eles precisavam de mais sabedoria, de mais treinamento, de mais tempo. Curiosamente, em Egghead, pela primeira vez desde a luta contra Big Mom em Whole Cake, os Chapéus de Palha não tinham força o suficiente para simplesmente encarar os inimigos de frente e vencer. E mesmo contando todo o poder absoluto envolvendo a marinha com seus vice-almirantes e oficiais, os serafins e os armamentos do Vegapunk que viraram de lado, o verdadeiro problema eram simplesmente os Gorosei. Mesmo lutando com Gear 50, entre aspas, renovando a sua habilidade, em momento algum o Luffy conseguiu realmente dar dano nessas figuras, sendo a única vitória clara que ele teve foi ter isolado Marcus Mars com a ajuda da Bonnie, Sanji e Frank. Por isso eu acredito que possamos nos deparar com um dispositivo narrativo parecido em Elbaf com o que aconteceu pós-Sabaody. Mas calma, tá? Já vou deixar cravado aqui, não vai ter time skip. Sem time skip, pelo amor de Deus, Oda Sensei. Sem time skip. Sem time skip, sem viajar para outras ilhas aleatórias, sem teleporte maluco, calma. Na verdade, a própria natureza mitológica de Elbaf já traz um encaixe perfeito para o que está por vir. Porque Elbaf não é exatamente uma ilha. Na verdade, quando falamos em Elbaf, estamos nos referindo a um país. E a sua ilha é verdadeiramente conhecida como Warland, como foi dado ênfase de novo lá no capítulo 1124. E é nessa ilha de Warland que a gente consegue identificar uma árvore colossal nela. E eu vou contar agora o que deve ser essa árvore. Yggdrasil é conhecida como a árvore do mundo. Por Elbaf ser amplamente inspirada na mitologia nórdica, na geografia do norte da Europa e também nos costumes desses povos medievais, quando pensamos nessa árvore em One Piece, automaticamente pensamos em uma das suas mais fantásticas atribuições.
Em cada um dos seus galhos, um mundo, uma dimensão, um reino completamente diferente. Em certas interpretações das antigas prosas nórdicas, a árvore sagrada conecta os 9 mundos que compõem a cosmologia nórdica. Temos Midgard, a terra dos humanos, o nosso planeta, a nossa dimensão. Temos Asgard, a terra dos deuses Aesir, como Odin, como Thor. Temos Vanaheim, a terra dos deuses Vanir, ligados à fertilidade e vida, como a Freya. Em Alfheim, temos a terra dos elfos de luz. Em Jotunheim, a terra dos gigantes. Inclusive, talvez seja lá em específico que Elbaf é localizada. O que faria sentido, considerando que Loki vem de lá segundo a mitologia, e dentro do mangá, ele é o príncipe de Elbaf. Temos também Muspelheim, a terra do fogo, Svartalfheim, a terra dos anões ou dos elfos das trevas, as interpretações dos acadêmicos variam. Niflheim, a terra da névoa, que muitas vezes também é interpretada como o possível último mundo, e que eu acredito que o Oda ia separar até por sentido de entretenimento. Hel, a terra dos mortos. Talvez essa altura do vídeo você já tenha percebido aonde eu quero chegar. Mas aonde os chapéus de palha iriam nessas supostas 9 dimensões? Chegando em Elbaf, faria sentido que de alguma maneira eles se separássemos e acompanhássemos uma estrutura narrativa similar ao dos eventos pós-Sabaody no mangá. Porque se você for lembrar, a maior parte do tempo nós acompanhamos a história a partir do ponto de vista do Luffy, partindo da Ilha das Mulheres, passando por Impel Down e acabando com a mensagem pós-Marineford para todo o bando se reunir em 2 anos. No entanto, durante todos esses capítulos, de tempos em tempos obtínhamos informações e checávamos o que estava rolando com o resto do bando. Então o que eu tô querendo dizer é que durante o arco de Elbaf, para mim faria sentido se os Chapéus de Palha se dividissem e pudessem explorar técnicas, aprimorar habilidades, conhecer novos personagens e, de certa maneira, serem guiados e subir de nível para o arco principal final, sem ter que estar necessariamente a cada momento sob o olhar do espectador, tendo esse foco mais salvo para o Luffy seguindo a sua própria jornada, que eu vou explicar agora o que vai ser. Essa jornada em Elbaf para o Luffy, que seria o protagonista, seria focada em descobrir os segredos da sua fruta e também aliar isso aos segredos do Haki. O mapa do tesouro já foi dado. O Haki mais poderoso de Joy Boy foi capaz de expurgar o mal dos Gorosei de Egghead. E a gente sabe que os gigantes conhecem Nika, que Kuma, por sua herança bucaneira, meia gigante, pelas histórias contadas pelo seu pai Clap, também conhecia Nika. A conexão entre Elbaf e o Deus do Sol é real. Então, acompanhando Luffy em uma jornada sua em busca de dominar completamente o poder da sua fruta, pode ser uma reviravolta insana e necessária para a obra. Assim, poderíamos dar protagonismo a outros chapéus de palha escolhidos a acompanhar Luffy e ficar mais tempo com o ponto de vista dos espectadores. Quem sabe o Sop não fosse o maior beneficiado, seria lindo acompanhar ele lado a lado ao Luffy, seguindo essa jornada e se tornando perante todo Elbaf, ou talvez perante os deuses, o bravo guerreiro do mar. Isso seria muito épico. O vídeo de ontem do Lip certamente ilustraria muito bem o que poderia acontecer com o Sop. Quem sabe ele não conhece o Thor, quem sabe ele não tem Mjolnir, quem sabe ele não tem o Haki de observação avançado que o Shanks já usou lá em Elbaf. O Oda pode estar conectando tudo isso e seria muito fascinante de acompanhar. Dá pra imaginar que através da Yggdrasil, vários mundos que formam Orland sejam acessíveis. Talvez Luffy descubra sobre seu poder na terra dos deuses Aesir, Asgard, onde Thor e Odin habitam. Ou talvez Nika tenha conexão ao deus de Vanaheim, ligado à natureza, fertilidade e sabedoria. E claro, não podemos esquecer um homem que certamente será a chave para o mistério da fruta de Nika, Shanks. Ele sabe sobre a verdadeira origem da fruta, ele sabe sobre a verdadeira origem do poder, então ele certamente vai estar por dentro, e eu acredito que não no início, mas lá pro fim da saga, faça uma aparição e ajude o Luffy, ou talvez tente ficar no caminho do Luffy, enfim. Explique por que ele sabe sobre a fruta de Nika, por que ele roubou ela, e por que ele conseguiu ver o Luffy despertado no cartaz e falou que aquela era a hora de clamar o One Piece. E pro resto do bando, podemos imaginar uma infinidade de possibilidades que certamente o divertiu o Oda a entreter muito a gente. Talvez a Nami vá para Niflheim, a terra das névoas e ventos, descobrir mais sobre os segredos dos nós e a verdadeira origem dessa tecnologia do Reino Antigo. O Sanji pode ir pro Hel, treinar em condições congelantes, talvez mostrar que lá o poder das suas chamas, o Ifrit Jumble, queima mais forte do que nunca, superando até o zero absoluto.
E claro, isso é uma referência muito engraçada ao time skip, quando o Sanji passa pelo inferno do reino Kamabaka. Na minha opinião, baita de um ingrato esse Sanji, mas tudo bem, dá pra entender. Hell também seria um lugar ideal pro Brook evoluir os poderes gelados da sua alma. Sabemos que o mundo congelante é uma temática do personagem e é exatamente como os antigos nórdicos imaginavam o pós-vida. Então podemos ter desenvolvimentos super interessantes aí. Quem sabe não é em Muspelheim, a Terra do Fogo, onde o Zoro vai passar por uma provação e conseguir tornar suas lâminas Kokuto, lâminas negras que podem bater de frente com a Yoro de Mihawk. Isso seria muito épico e também eu acho que encaixaria bem legal. Robin pode se reencontrar com Sol em Jotunheim, onde ele provavelmente a aguarda com todos os segredos guardados de Ohara. Chopper pode aprender mais sobre medicina com os elfos ou até compreender a origem dos poderes da sua fruta em algum plano divino. Jinbe pode explorar o que aconteceu entre Loki e os piratas da Big Mom no passado, já que ele foi um tripulante da Yonkou, e sobre o que aconteceu. O Frank ia se divertir muito com os anões aprendendo novas técnicas para armamentos, embarcações e soldas. Mas, mais importante que isso, talvez Elbaf seja o lugar da outra árvore sagrada, a Árvore da Madeira Adão, que Frank usou para construir o Thousand Sunny, assim como Tom San usou para construir o Ouro Jackson. Isso seria uma maneira do Oda conseguir trabalhar diversos personagens sem necessariamente ter que ficar poluindo a ação com todos os chapéus de palha ao mesmo tempo. Além disso, é seguir perfeitamente a formatação pré-time skip. Você vem em Sabaody, separa o chapéu de palha, eles sobem de nível e aí, pum, chega no clímax. No caso, Marineford no pré-time skip e agora no pós-time skip, Ragnarok, né? O apocalipse, a guerra final, o clímax, a Imu, a Gorosei, a Barba Negra, enfim. Você está preparando o chapéu de palha para o fim, pro final, pro finito, pro acabou da obra. O último mini arco de treinamento, enquanto o Luffy eleva seu poder e a gente recebe muitas informações sobre o passado do enredo. Galera, esse foi o vídeo, vou deixar link na descrição com referências de pesquisa que eu usei para elaborar. Alanzito, obrigado pela edição, craque como sempre, tamo junto. E, sem mais delongas, um beijo e um queijo. É isso, galera. Vota a gente no iBest, clica na descrição, vira membro, deixa like, dá essa moral pra gente, apoia nosso trabalho, por favor. E é isso, galera. Valeu!